Olá, a nossa entrevista de hoje seria com o prefeito eleito de Jaguaré, Marcos Guerra, mas em virtude dele ter testado positivo para a Covid-19, nós vamos aguardar a sua plena recuperação para posteriormente estarmos entrevistando. Então, da nossa série de entrevistas com alguns prefeitos eleitos e reeleitos de alguns municípios do norte do estado, o Marcos Guerra dará a sua entrevista assim que ele se recuperar. Aproveitamos para desejar a ele melhoras e uma plena recuperação. Mas a nossa entrevista de hoje é com a única vereadora eleita para a Câmara Municipal de Linhares, a única mulher que estará representando, né, nesta gestão 2021 a 2024. Terezinha Vergna Vieira, também conhecida como Terezinha de Rio Quartel. Terezinha, muito obrigada, tá? Tudo bem, Andressa? Tudo bem. Obrigada pela sua participação, por nos conceder este momento para falar um pouco, né, sobre esses desafios de ser vereadora, né, de se tornar vereadora e estar ali para contribuir com a população. Terezinha, me conta um pouquinho da sua história e de como, o que te motivou a dar esse passo para disputar uma eleição. Andressa, eu dou bom dia a todos, né? E é um espaço muito bacana a gente estar aqui para conversar, bater esse papo. O que me levou a participar de uma eleição, e não é a primeira, em 2012 eu concorri como vice do Zé Carlos Elias, né? E em 2016 eu vim candidata a vereadora pela primeira vez, obtendo uma margem de voto bem expressiva. E outra que me motivou foi ter mulher na política. Eu acredito que as mulheres também têm que se envolver na política. Dessa vez eu vim numa campanha um pouco difícil, né, que a gente sabe por causa da pandemia. Não foi fácil fazer campanha, a gente teve que respeitar e em certas casas a gente não entrar, que a gente sabe que a gente mora no interior, o bate-papo com o próprio morador, o diálogo é muito interessante, que a gente já faz isso. E por eu estar em associações de moradores há bastante tempo. Só de presidente eu tive 10 anos, fora as vezes que eu fiquei com a diretoria, mas não era presidente, mas eu sempre atuava. Eu estava em alguns conselhos municipais, na FAMOL, que é a Federação, né, das Associações, e a gente, por nossa região também, está há muitos anos sem um representante. E isso que me moveu a fazer, novamente, tentar uma vaga. E graças a Deus. Terezinha, quando você fala da pandemia, então a gente pode dizer que a pandemia foi um fator que dificultou a sua campanha nessas eleições, porque Terezinha, ela é do interior, né? É das comunidades do Rio Quartel ali, Rio Quartel, Quartel de Cima, Baixo Quartel, Rio do Norte, Assentamento, Alto Rio Quartel. Então, são pessoas de interior, é um público que acompanha Terezinha já de alguns anos, né? Então, pessoas um pouco mais de idade. Então, isso foi um fator, assim, que você encara como um desafio nessa campanha? Foi, Andressa, porque a minha campanha é a campanha do diálogo. É entrar nas casas, conversar com o morador, com a família. E desta vez a gente não conseguiu fazer isso, mas a gente chegava até o portão e conversava com um membro da casa, geralmente. Esse diálogo nós tivemos foi bem menor do que a gente poderia fazer. Mas foi bacana, entendeu? Uma campanha diferenciada. Nós somos privilegiados porque a gente conhece muitas pessoas do interior, da agricultura, que eu sempre também tenho vínculo com a agricultura, que a minha família são agricultores. E eu vim de família de agricultor, meu pai sempre foi onde eu tenho maior honra de defender essa bandeira também da agricultura, porque eu sempre convivi no meio deles e eu sempre participei disso, então foi muito bacana. O mais importante é que Terezinha está eleita, né, Terezinha? Está eleita ali para exercer esse papel de vereadora, né, para a próxima legislatura. E quais os projetos que você pretende trazer, colocar em pauta, colocar como proposta para aquela região, mas também para um todo? Mas vamos falar especificamente, né, para aquelas comunidades onde é um território que você já luta há tantos anos, então já conhece muito bem onde está cada ponto dificultor, cada necessidade, onde que está os pontos que as comunidades precisam avançar
sabendo que é uma região que cresce muito economicamente, mas também cresce em população. Sim, sim. E aí é onde a gente acaba tendo vários problemas a serem resolvidos. Andressa, eu por estar sempre em associações, eu estou procurando ouvir as lideranças. Eu vou sentar com cada bairro, claro que eu sou vereadora do município, eu vou sentar com as lideranças, vou discutir, eu estou fazendo uma pauta já de trabalho voltado, porque eu acredito muito na força do povo, você sabe que eu sempre procurei envolver as lideranças das comunidades. A nossa região cresce muito rápido, como você falou, a gente tem que ter um olhar diferenciado para aquela população. Uma atenção, né? Uma atenção, com certeza. E eu quero fazer também, trabalhar com um grupo de mulheres, a gente trabalhar voltado para essa violência, contra a violência da mulher, não a violência só física, né? Tem vários tipos de violência. E eu quero fazer um grupo para a gente discutir a pauta também da mulher, tanto a saúde como a parte da violência contra a mulher em todos os sentidos. Bacana, essa seria até uma pergunta que eu te faria, né? Como que seria o seu trabalho como única representante das mulheres na Câmara de Vereadores, né? Quais seriam o trabalho voltado, as ações voltadas para a política das mulheres, né? Que bom que você já vem se preparando para esse trabalho, para exercer essas políticas e com certeza será assim muito bem recebida, né? Será muito bem contribuída, terá uma contribuição muito grande. Sim, sim. E outra coisa também são os projetos sociais. Eu sou apaixonada por projeto social. E a gente quer trabalhar também para que esses projetos sociais tenham mais um amparo melhor para conseguir trabalhar. Que eu sempre falo, Andressa, ai de nós se não fossem os projetos sociais. Sim. A gente tem que abraçar os projetos sociais, que é de grande importância. Então, as comunidades, as associações, tendo esse amparo junto ao poder público, qualquer gestão, se trabalhar junto com as lideranças comunitárias, discutir o que realmente as comunidades precisam, que são várias coisas que a gente precisa, mas tem aquela que é essencial, que a gente não pode ficar sem. Eu acredito que a gente fará um excelente mandato. Terezinha, eu acho que eu só complemento, né? Em vez de eu fazer uma pergunta, eu vou fazer uma complementação. Eu estou aqui hoje numa postura, né, profissional, mas eu e Terezinha já nos conhecemos há muitos e muitos anos e também de algumas caminhadas e algumas lutas por aquela região. E sem dúvida nenhuma, eu acho que o que faltava era exatamente a gente ter essa representante dentro da Câmara de Vereadores com a condição de poder estar à frente de uma política, né, para que as políticas sociais, as políticas das mulheres e as políticas naquela região de fato acontecessem. Então eu acho que hoje, quando você fala que você vai sentar, compartilhar com o seu mandato junto com os líderes das comunidades, com as associações, né, com os representantes dos projetos sociais, isso é fantástico, porque ali você vai estar pensando num coletivo onde as ideias e as propostas serão colocadas e você sai de lá e traz para a Câmara como uma representante legal, eleita, né, vereadora. Então, eu acho que vai ser, não tem como dar errado. A gente vai tentar fazer o possível para ouvir. Eu sempre falo, ouvir, porque as pessoas precisam ser ouvidas, as pessoas precisam ter voz. Porque o poder público, ele tem que estar presente nessas comunidades, mas também tem que parar para ouvir. Porque às vezes, Andressa, eu sempre falei, às vezes uma obra ou qualquer ação do poder público, às vezes não precisa ser com custo alto, que vai atender aquela população. Então a gente tem que saber ouvir. E a gente, quando faz campanha, é muito legal que você faz um diagnóstico da onde você passa. Eu até falei isso com o Bruno ontem. É bacana, porque você vê a carência de cada comunidade. A realidade. A realidade daquela população. E nós temos comunidades... São pequenas realidades, né, Terezinhas? Diferente uma da outra, que não todos se... Sim, nós temos comunidade hoje, inclusive lá no Rio do Norte, de Baixo Quartel. Lá é uma realidade que o poder público tem que olhar com um olhar diferenciado para aquela comunidade. Bebedouro, nós temos regiões de Bebedouro que precisa do olhar do poder público também diferenciado. E sendo que as indústrias estão ali, essas pessoas precisam ser amparadas. Nós temos que ter um certo, como que eu falo,
é um próprio equilíbrio. Um ponto de equilíbrio. Um ponto de equilíbrio, porque senão a gente vai ficar sempre tendo os problemas lá na frente, futuros, muito pior que nós temos hoje. Muito maiores, com certeza. O diálogo e a escuta tem que estar sempre junto Sempre, ali, sempre. E eu pretendo fazer isso, ouvir. Eu já gostei de fazer isso, a minha vida ali, como convivência e comunidade. Eu sempre procurei unir as lideranças para fazer reuniões juntas, para buscar, mas buscar com união, com sabedoria. Tá. A Terezinha está preparada, então, para assumir o seu mandato de vereadora? Estou preparada. Preparada porque eu sei da dor do povo, eu convivo com ela, com a população, eu aprendi a ouvir, a escutar e não buscar força da onde a gente não... Tem que ter um ponto de partida, e o ponto de partida é unir as comunidades, unir comunidades do município em busca daquilo que realmente a população necessita. Que são as políticas que é uma saúde de públicas. Qualidade, uma educação... As políticas As públicas políticas de públicas em verdade. si, em todas, no total, né? Que a gente precisa de todas, né? A gente não pode sair Terezinha, fora. como você está pensando, ou como você pretende construir esse relacionamento com os demais 16 colegas que compõem o Legislativo para o próximo Eu acho que eu vou me sair bem, porque eu quero ouvir todos, né? Participar, ser parceira também, claro. A gente tem que ter diálogo, fundamental isso entre a gente. Mas eu já conversei com alguns, está bem bacana o papo, e hoje eu tenho uma reunião com os 4 novamente. E eu acredito que vai ser tranquilo. Vai fluir bem. A Terezinha tem desejo de disputar a presidência da Câmara, ou alguma comissão, ou a mesa diretora? Até agora, Andressa, eu não tive nem tempo quase para discutir isso, que eu estou com uma vida bastante corrida. Desde quando acabou as eleições, eu estou recebendo na minha casa até os candidatos que concorreram, que não foram eleitos, um bom bate-papo. As comunidades, já passei em certas comunidades para me ouvir as comunidades, agradecer, quando eu agradeço cada voto a mim confiada, que eu falo que essa vitória não foi minha, essa vitória é nossa. Eu sempre busquei ter esse diálogo com eles. Eu não estou buscando para mim, sim para nós. A gente sabe que a gente necessita disto. E eu sou da união. E da união, eu sempre acredito na força do povo. Ótimo. E essa força do povo que vai me fortalecer, e eu vou contar com cada um, porque eu agradeço imensamente os votos a mim confiados, que não foi a mim, eu sempre falei isso, é a nós, as nossas lutas, as nossas causas. Terezinha, faça então sua fala como vereadora de agradecimento após essa campanha para quem está nos assistindo. Eu agradeço a todos, Andressa, a todos que participaram, que caminharam comigo, aqueles de outros municípios que oraram por mim, me mandavam mensagem de apoio, a comunidade que me abraçou, as comunidades vizinhas que me abraçou, o município que eu tive voto em várias comunidades. Eu agradeço a todos e espero honrar cada voto. Perfeito. Internautas, essa é a nossa entrevista com a vereadora eleita, Terezinha Vergna Vieira. Terezinha, muito obrigada. Eu que agradeço, Andressa. Desejamos sucesso ao seu mandato, tá? Nos colocamos também à disposição para o que for preciso, para que a gente possa estar discutindo e trabalhando as pautas daquilo que é reivindicação da população junto ao Legislativo. Sucesso no mandato. Eu que agradeço. Essa é mais uma entrevista, nós continuamos. A próxima entrevista será com o vereador, reeleito para o seu 9º mandato, o vereador Tarcísio Silva. Até a próxima.